Você sabe o que realmente um advogado criminalista faz? Você sabe o que o advogado criminalista pode fazer por você, o que ele não pode fazer por você, o que é proibido, por exemplo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu queria destacar que o advogado criminalista pode fazer, e ele deve fazer, é produzir uma estratégia defensiva mais adequada para o caso, né? Nem todo processo é igual. Então, dois processos sobre um crime de tráfico ou sobre um crime de homicídio podem ter estratégias totalmente diferentes. E aí você vai precisar que o advogado criminalista analise os fatos, analise o direito em si para determinar qual a melhor estratégia para aquele caso. Essa é uma das coisas principais que o advogado criminalista vai fazer. A segunda coisa que eu queria destacar que o advogado criminalista pode fazer é simplesmente dar entrada nos pedidos e também agilizar o processo. A gente sabe que quando o advogado está na causa, quando o advogado está ali atuando, diligenciando, esse processo tende a ter uma duração mais curta e por isso a gente consegue adiantar o processo muito mais do que se você estivesse sem advogado ou se você estiver sendo defendido pela Defensoria Pública. Além disso, no processo penal, no direito criminal, você precisa de um advogado obrigatoriamente para fazer os pedidos, para elaborar as peças, para participar dos atos, das audiências. Sem isso, o processo não anda. Então, essa também é uma questão importante da atuação do advogado. Uma outra questão importante de a gente citar, que o advogado criminalista pode te ajudar, é em relação às fases de atuação do advogado criminalista. Então, o advogado ele pode atuar em todas as fases do processo. Quando eu digo todas, é todas mesmo. Isso porque o advogado criminalista pode atuar desde a prisão em flagrante até depois do trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, o advogado criminalista atua nas audiências do processo, atua no inquérito, na delegacia, atua nas buscas e apreensões, atua na execução penal, atua fazendo recurso, atua até depois do trânsito julgado, fazendo revisão criminal. Então, em qualquer momento processual, mesmo depois que já tem uma sentença condenatória, um advogado criminalista ele pode atuar, pode ali te ajudar de alguma forma. Mas atenção, tem algumas coisas que o advogado criminalista não pode fazer, né? Senão ele estaria ultrapassando os limites éticos da profissão. E é disso que a gente vai falar agora. A primeira coisa que eu vou destacar que o advogado não pode fazer é prometer resultados. Vê só, quando o advogado promete resultados, ele gera expectativas. E essas expectativas, se não cumpridas, vão gerar frustrações, tanto no cliente quanto na família do cliente. O advogado ele tem o dever ético de se dedicar, atuar no máximo do seu limite, atuar dentro do processo com lealdade, com empenho, e isso ele pode prometer, o seu empenho, a sua dedicação e a sua entrega ao processo. Agora, ele não pode prometer resultados, porque a gente sabe que dentro de um sistema de justiça existem vários atores, existem várias pessoas que vão participar. Então, o processo passa por promotor, passa por delegado, passa principalmente também pelo juiz, que é quem vai decidir a causa. Então, se o advogado ele promete que vai soltar amanhã, que vai soltar daqui a uma semana, promete que a causa é ganha, né? Isso provavelmente vai gerar frustrações, vai gerar inclusive quebra de confiança entre o cliente e o advogado. Uma coisa que o advogado também não pode fazer é mentir para o cliente. Mentir sobre o processo, mentir sobre o andamento do processo, ou mentir sobre algum fato, se aquele direito é bom, né? Então, tem relatos, eu escuto relatos às vezes de clientes, né, que dizem, olha, tal advogado falou que era assim, né? E na verdade não era. Quando a gente vai olhar no processo, quando vai analisar o processo, os fatos estão diversos daquilo que foi informado. Isso traz o problema porque além da falta de confiança, vai gerar falta de confiança, inclusive, para o próximo profissional que for atender aquela pessoa. Quantas vezes a gente, advogado, não passa por essa situação de estar atendendo uma pessoa e a pessoa eventualmente está desconfiada até do seu trabalho que ela acabou de conhecer, porque já passou pela mão de outros profissionais que não agiram de forma ética, que não respeitaram o cliente. Agora, uma coisa importante que a gente tem que destacar. Tanto o advogado não pode mentir para o cliente, quanto o cliente não deve mentir para o advogado. O advogado é justamente a pessoa que vai estar lado a lado do cliente durante o processo.
Então, é uma relação mútua, é uma relação de respeito e confiança que vai se criando e que vai acontecer de forma mútua. Senão, perde a confiança do advogado, perde a confiança do cliente e, inclusive, pode gerar prejuízos no processo. Pela escolha de uma defesa errada, pela escolha de uma tese defensiva errada, por conta de uma mentira ou por conta da invenção de uma história ou de algum fato. E aí, pessoal, a última coisa que eu vou citar aqui que o advogado não pode fazer, pode até parecer lógico, né? Mas às vezes a gente encontra esses tipos de questionamentos, de perguntas em relação à compra, a suborno de resultados, né, e de decisões. Veja, o advogado ele não pode comprar um juiz, não pode comprar um promotor, não pode subornar um policial. Isso, além de comprometer eticamente o advogado, pode lhe prejudicar também, porque você vai estar cometendo um novo crime e o advogado também. Então, não, pessoal, a gente não compra decisões, a gente não compra a liberdade por dinheiro, por qualquer outro tipo de vantagem ou benefício, tá? Isso é crime. Se você gostou do conteúdo que eu te apresentei, do vídeo que eu te apresentei, das informações que eu te passei, se foi útil para você, deixa um like aqui no nosso vídeo, comenta, faz alguma sugestão, alguma pergunta, que isso vai ajudar o nosso trabalho tanto aqui individualmente, quanto também vai ajudar outras pessoas que também tenham essas dúvidas para a gente poder conversar. Ruim para ele. Eu tô aqui, eu não vou ser preso. Mas o juiz não Ele tem que perguntou. entender isso. Não, Porque tipo às assim, vezes você vê. sustenta uma verdade, que o cliente diz que é verdade, mas na verdade é uma mentira. Veja, pronto, já aconteceu o seguinte. Na audiência de custódia, a pessoa veio e não tinha me contado, né? Eu tinha falado com ela, ela disse: não, os policiais não me bateram, não fizeram nada comigo. Quando chegou na frente do juiz, aí o cara veio e foi dizer que a polícia tinha batido nele ou que tinha sofrido violência e tal. E eu não estava preparado para aquela situação porque ele não tinha me falado antes, né? Senão eu teria elaborado ou pensado em outra coisa para fazer. E aí, assim, eu percebi que era mentira e tal, mas eu tinha que fazer os pedidos conforme o que ele estava se manifestando no processo. Não gerou prejuízos ali para ele, mas também não ajudou em nada, né? Então essa mentira muitas vezes não vem a prejudicar. O que às vezes pode acontecer também é o seguinte: o cara quer criar uma tese da cabeça dele, quer criar uma mentira para inventar no processo, e aí a gente tem que dizer, ó, mas tem tal prova, tem tal elemento aqui que está, né, contrariando o que tu está dizendo, né? Então o cara já vem com a defesa pronta, porque muitas vezes lá dentro do presídio ele já tá escutando muita coisa, então o pessoal fica dizendo, ó, fala isso, ó, não confessa não, ou então confessa, né? E o cliente ele tem que se consultar com um advogado, não com outra pessoa que está presa, né? Isso acontece demais.